Estamos chiques aqui, né, com tecnologia. Temos nossos amigos aqui, né, que vão ver vocês. Todos são bem-vindos na casa do nosso Deus, né? Vocês sabem que eu tinha preparado uma outra pregação, mas o Espírito Santo mexeu muito comigo esses últimos dias. E eu ia para um lado para preparar uma coisa e quando vinha me puxava de volta e eu ia para o outro. Eu peguei 2 vezes esse material aqui e eu disse não, mas eu estou aqui com esse material. Senti que Deus queria que realmente eu trouxesse essa mensagem para vocês. Hoje é o último sábado do ano, né? Talvez vocês estavam esperando que o pregador chegasse aqui e falasse assim, e hoje nós vamos fazer um sábado de agradecimento, né? Mas talvez não seja essa a mensagem que nós temos hoje, né? E, primeiramente, essa mensagem está trazendo uma mensagem para mim, para a minha vida, que eu estava necessitando muito, né? E eu sinto que é uma necessidade de todos nós, né? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 5, verso 18. Efésios, capítulo 5, verso 18. Conseguiram encontrar? Ali diz assim, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Vocês, até antes o tio Marcos ali, né, contou a historinha de Davi, né? Vamos usar o Davi como exemplo, né? Se vocês pararem para pensar, todo mundo conhece a história de algum personagem da Bíblia, né, que estava na plenitude do Espírito Santo, né, e acabou caindo, né? Davi foi né? Era um homem considerado um homem segundo o coração de Deus, né? E o que aconteceu com ele? Acabou adulterando, acabou assassinando, né? E a gente vê também muitas vezes irmãos nossos da igreja, líderes fortes, né? Que estão ali firmes com Deus, de repente a gente vê que eles fizeram alguma coisa e a gente fica até chocado com aquilo, né? Abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Alguém gostaria de ler? Ele, pois, que pensa estar em pé, deixa para que não caia. Isso mesmo. Em Apocalipse 3, verso 11, diz assim, venho sem demora. Jesus está falando isso, né? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A gente é acostumado a olhar, aquele caiu, aquele outro caiu, olha o que aquele está fazendo, né? E eu, como é que eu estou? Será que eu estou firme? Que nem diz assim, conserva o que tem, né? Olhe para si mesmo para que você não caia, né? O verso ali que a gente leu em Efésios 5:18, ele, até vou ler de novo, tá? E não vos embriagueis com vinho, na qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aquela primeira parte ali está falando um pouco do contexto histórico ali de Éfesos, né? Ali dos Efésios. Ali naquela cidade, era uma cidade que tinha muitos templos pagãos, e vocês sabem que quando eles se juntavam ali, eles adoravam, não só fazer o culto de adoração a outros deuses, né? Mas a glutonaria e a bebedice era o ponto culminante, né? Bebiam muito, se embriagavam muito. E Paulo ali, ele estava com medo que isso afetasse e os cristãos começassem a fazer o mesmo. Porque às vezes a gente olha as pessoas de fora e a gente até quer trazer eles e a gente começa a ter atitudes iguais às deles, né? E por isso que Paulo escreveu esse verso, então, né, alertando, né, os cristãos para que não entrassem nesse mesmo contexto, né, nesse mesmo tipo de vida, mas que eles pudessem ser luz onde eles passassem, né. Aqui diz assim, enchei-vos do Espírito, não é algo que ocorre de uma vez. Eu pego uma garrafa, encho de água, tampo ela. Se eu fechar bem ela, a água pode até estragar, né, com o tempo. Mas ela vai continuar ali, cheinha, né?
Agora, a gente se encher do Espírito é diferente. A tampa vai ficar aberta. Vai evaporar, como diz, né? E eu tenho que todo dia estar repondo ali, né? Porque senão vai acabar um dia secando, né? Estamos muito perto da volta de Jesus. Sabe que às vezes a gente conversa com pessoas do mundo por aí, tá todo mundo apavorado, vendo que alguma coisa está estranha, que as coisas não estão normais, né? E até uma oportunidade para a gente falar. Às vezes eu fico... A gente tem vergonha, na verdade, né? De falar de Jesus. Não sei vocês, viu? Mas, infelizmente, a gente tem essa deficiência. E, às vezes, eu fico até torcendo para que eles falem alguma coisa do que está acontecendo, para dar um ganchinho ali para mim poder falar que Jesus está voltando. Eu estava pensando aqui, enquanto preparava essa mensagem, a gente está frequentando uma igreja bem pequenininha lá em Santa Catarina, e eles pregam, o Marcos sabe disso, né? Direto, sobre a volta de Jesus, sobre a gente estar se preparando, né? E eu senti essa necessidade de trazer esse tema para vocês por causa disso, né? Satanás, ele sabe que ele já está derrotado. Ele está investindo tudo que ele pode agora, sabe para quê? Não é para Jesus voltar atrás da sentença dele, não. Porque ele sabe que não tem volta. Ele está investindo tudo que ele pode para levar você e eu à mesma desgraça e abismo que ele é o destino dele. E é necessário que a gente aceite Jesus como o nosso... É fácil a gente aceitar Jesus como nosso Salvador, é ou não é? A gente fala isso da boca para fora, né? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu vejo pessoas por aí que dizem assim, não, mas eu aceitei Jesus, né? Mas não está seguindo Jesus, só aceitou. Será que isso é o suficiente? O que a gente tem que fazer, na verdade, é se submeter, né, à vontade de Jesus, à vontade do Senhor. A gente tem que aceitar que Ele é o nosso Senhor. É o Senhor da nossa vida, é o Senhor dos nossos pensamentos, é o Senhor do nosso agir, é o Senhor... e vivermos em uma vida de constante relacionamento com Ele, né? Para que a gente possa ser pleno do Espírito. Se nós pararmos aqui para pensar que a gente está numa guerra, Ellen White diz assim, que se a gente pudesse ver ao redor os anjos maus e os anjos bons, e o grande conflito que está acontecendo, a gente ia ficar apavorado, né? E porque a gente não está vendo, eu fiquei, enquanto eu preparava essa mensagem aqui, eu fiquei imaginando assim, eu bem tranquila ali, né, no meu canto, fazendo minhas coisinhas, né? E os anjos maus e os anjos bons ali pertinho, fazendo de tudo para mim cometer um pecado, para mim cometer um erro, para mim me afastar de Deus. Se a gente enxergasse tudo isso, a gente ia ficar horrorizado, né? A gente ia ficar horrorizado. Talvez a gente ia dobrar mais o joelho, clamando a Deus, né? Por socorro, por ajuda, para afastar tudo aquilo, né? Como diz lá em Apocalipse, né? Que nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, que nós não somos nem quentes, nem frios, nós somos mornos, né? Você já pensou, você está com calor, vai lá e pega um copo de água morna, assim, que delícia, né? É maravilhoso, né? Por isso que ali diz assim, ó, que Deus está ao ponto de vomitar, né? Nos vomitar da sua boca, né? Porque a gente está assim. Eu não sei vocês, eu me sinto assim, né? Morna. Nosso inimigo usará as mais diferentes estratégias e artimanhas de maldade para minar nosso desejo de viver em plenitude. Ele vai tentar, de todas as formas, afastar-nos da palavra de Deus e da oração. Aqui pega esses dois pontos chaves, né? A palavra de Deus, né? A gente estudar a Bíblia e a gente orar. Que nem hoje, quando o Arildo falou do videozinho ali, né? A gente tem, quando a gente vai orar, né? Eu fiquei pensando, realmente, é uma listinha, né? De pedidos e agradecimentos. E a nossa conversação com Deus, onde é que fica, né? Por isso que a gente aguenta pouquinho lá de joelho, né? Vai orar e daí quando terminou os pedidos, acabou, né? Seu intento é usar os mais variados meios para abafar a voz de Deus e a voz da consciência, gente.
O objetivo de Satanás é abafar a voz de Deus, para que a gente não escute. A gente vai indo, vai vivendo, e a gente acaba não percebendo mais que aquilo ali é errado, que aquilo ali não é bom, né? Vai cauterizando a mente da gente. Aí que a gente vai acabar pecando contra o Espírito Santo, né? Porque o tempo vai passando, as coisas vão passando e vão acontecendo, né? Vocês sabem que os anjos, eles podem e acham-se ao redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas. E até ajudar nós a lembrar. Vocês sabem que diz que no fim dos tempos, né? Deus vai ajudar a gente, o Espírito Santo vai ajudar a gente a lembrar das coisas, né? Quando a gente tiver necessidade. Quando Jesus foi tentado lá, vocês lembram o que ele usava? A Bíblia, né? Está escrito, ele sempre dizia, né? Quando ele era tentado, ele dizia, está escrito. Mas por quê? Porque ele estava em plena comunhão com Deus, né? Agora, quando eu não, digamos assim, estou deixando de lado de ler a Bíblia, leio pouquinho, estudo mal a minha lição. Sabe o que eu pensei quando eu trouxe essa mensagem, que eu disse que primeiramente eu trouxe para mim, né? Eu trouxe bem para nós adventistas. Aqui todos são adventistas, né? Porque a gente pode até estudar, eu posso colocar 7 lá, né? Mas até que ponto eu estou refletindo nessa mensagem que trouxe para mim, para minha vida? Quando eu leio, quando eu estudo, será que eu estou parando para pensar assim, isso aqui está dizendo alguma coisa para mim que eu tenho que melhorar, que eu tenho que ajeitar, né? Ou que eu possa fazer pelos outros também? Vivendo fora da programação de Deus, a gente está acabando vivendo na programação do inimigo, né? É como alguns dizem, a gente vive de escolhas, né? Eu já vi no Whats de várias pessoas, né? E realmente a gente vive de escolhas. No momento que a gente acorda, a gente já começa escolhendo. Vou ficar mais um pouquinho, vou levantar, né? Eu até mandei no grupo ontem um videozinho que falava ali, a Lúcia botou no grupo das mulheres, eu até comentei com o Marcos, né? A nossa vida é de escolha desde o momento que a gente acorda. E depois vai indo. Se eu começo com Deus, se eu começo sem Deus, se eu cuido do meu corpo, se eu tomo água, se eu não tomo, se eu faço exercício, o que eu faço, né? É uma coisa que eu tenho como decidir. O inimigo está do meu lado, fazendo de tudo para que eu decida errado, né? Mas o que nós temos que cuidar para não abafar a voz de Deus. Ellen White escreveu lá em Mensagens Escolhidas: seu esquema de maior êxito em enganar o homem tem consistido em ocultar seus propósitos verdadeiros, o seu caráter real apresentando-se como amigo do homem e benfeitor do gênero, né? O que é do gênero humano, né? O inimigo, na verdade, ele tem se camuflado como nosso amigo, na verdade, e não como nosso inimigo, né? A grande luta de Satanás é fazer de tudo o que puder para roubar um dos bens mais preciosos, um dos dons mais preciosos que Deus nos concedeu. Quem que sabe aqui qual que é esse bem mais precioso, esse dom mais precioso que Deus deu para nós? Oi? Não. O que tu disse, Laurinha? Também não. Sabe o que é? O tempo, gente. O tempo. O tempo Deus deu de presente para nós. E com livre-arbítrio, né? Também, né? Porque ele deu um livre-arbítrio de eu escolher o que eu vou fazer com o meu tempo. Desde o momento, que horas que eu vou acordar, que horas que eu vou... se eu vou fazer exercício, se eu não vou fazer, né? Eu posso organizar meu tempo e chegar no fim do dia e eu dizer assim, não tive tempo para nada hoje, né? E o nosso tempo, a gente pode estar até gastando ele com as coisas de Deus. Eu posso ter tanta coisa da igreja para fazer, que eu posso estar tão sufocada que não vai sobrar tempo para mim passar meu tempo especial com meu Deus. Eu larguei meu celular lá, né? Eu ia usar ele, mas pode deixar ali. Outra coisa que está roubando muito nosso tempo é o celular, gente. Eu ontem, peguei o celular, fiquei olhando, ele é tão pequenininho, mas ele é tão poderoso, que
ele está causando transtornos na nossa vida. A gente estava comentando ontem lá com meu sobrinho, a gente pega às vezes só para olhar a hora. Aí a gente já olha outra coisa, já olha outra coisa. Quando a gente vê, passou 20 minutos, e onde é que foi o nosso tempo? Se foi embora. Esse nosso tempo faltou para a gente arrumar umas coisas que a gente tinha, atrasou no trabalho, e principalmente, talvez pode fazer nós dormir um pouquinho mais tarde, não conseguir acordar cedinho para ter o nosso tempo com Deus. Muita coisa vai se desenrolando e causando problema, né? Nós estamos sendo levados também a não pensar. Eu sinto isso também. Vocês já perceberam que a gente não pensa mais? A gente está indo tudo no automático? Até meu sobrinho ontem disse assim, eu coloquei um aplicativo no meu celular para ajudar eu lembrar, e ele me avisa. Oh, legal, né? Só que a minha mente vai ficar preguiçosa. Até eu disse para ele, mas eu acho que eu não vou baixar esse aplicativo, né? Aí eu vou ficar mais preguiçosa ainda, né? Que ele vai estar me avisando, né? E outra, que a gente está moldando a nossa mente de uma maneira, que é o desejo do nosso inimigo, e fazer com que eu não pense mais. Quando eu leio alguma coisa, eu não consigo refletir naquilo que eu estou lendo. Não estou conseguindo raciocinar, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6. Ali fala sobre a armadura de Deus, né? Mas nós vamos ler somente ali o final, no capítulo 13, tá? Deixa eu ver se aqui é o capítulo 13. Isso, capítulo 13. Quem que gostaria de ler aqui para mim? Capítulo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui fala da armadura de Deus, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo, né? Vai falando ali da couraça da justiça. A gente tem que pegar a palavra de Deus, a nossa oração, se apegar com Deus para que a gente possa vencer, né? E aqui diz assim, ó, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir nos dias maus, né? E depois o quê? Permanecer, né? Continuar a estar ligados com o nosso Deus e firmes, né? Como eu disse lá da garrafa, todo dia tem que estar enchendo, né? Não podemos colocar um dia... Você já comeu algum dia assim, ó, comeu, agora é Natal, Ano Novo, né? A gente come demais. Aí pronto, comi tanto que agora por uns 4 dias não preciso mais comer, né? Foi assim? Não, né? No outro dia eu tô com fome de novo, né? A mesma coisa com a nossa vida espiritual, né? A gente pode ficar lendo 4 horas, no outro dia a gente precisa ler de novo, né? Muito bem. E vocês sabem que a gente não chega de repente a esse ponto, né? Da gente abandonar as coisas de Deus. Tudo vai indo lentamente. É que nem o pecado, né? Fulano, que nem Davi. Eu acredito que Davi, quando ele adulterou com Betseba, não foi assim, olha lá, vi aquela mulher, fiquei louco por ela, né? Não foi de repente. Eu acho que ele já devia estar alimentando alguma coisa também, né? Ficou ocioso, sem fazer nada, e acabou caindo em pecado. Muito bem. Que a gente possa se consagrar a Deus sempre pela manhã. Eu já disse isso uma vez aqui, né? A filha de Billy Graham, que disse assim, que ela estudar a Bíblia à noite, para ela não tinha muito efeito, porque ela disse assim que, enquanto ela dormia, ela não pecava, né? E eu concordo plenamente com isso que essa moça tinha dito. Por quê? Eu preciso colocar essa armadura de Deus de manhã, para que eu possa passar um dia, né, protegida do mal. Enquanto estou dormindo, né? Eu estou dormindo, né? Seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Eu até ia trazer, eu peço desculpa. Vocês já pegaram uma vasilha, tá?
E vocês despejar areia dentro dessa vasilha. E depois ela encheu quase toda ela. Depois você tem várias pedras grandes para colocar dentro. É como se eu pegasse as pequenas coisas da minha vida, quando acordo de manhã, e começar a pensar primeiro nas minhas coisas, né, que não são o mais importante. E começar a colocar ali. O que vai acontecer? Vai encher meu dia e não vai sobrar espaço para Deus, que é o mais importante de tudo, né? Agora, se eu pegar primeiro e colocar as coisas grandes, e você botar as pedras grandes dentro dessa vasilha, e depois você largar a areia, vai caber tudo direitinho ali. E muitas vezes a gente está ali sofrendo, lutando, esperneando, como diz, né? Sozinhos, nessa batalha que é tão grande. Quando a gente começa o dia com Deus, a gente tem mais coragem, né? Até de não fazer como eu disse, tá ali, ó, pensando assim, tomara que aquela pessoa me dê uma oportunidade, né? Para mim falar de Deus para ela. Por que eu não começar a falar de Deus para ela? Talvez é tudo que ela mais queria ouvir naquele dia, né? Acautelai-vos contra a negligência da oração secreta e do estudo da palavra de Deus. Essas são as vossas armas contra aquele que procura impedir o vosso avanço em direção ao céu, né? A primeira resistência à súplica do Espírito Santo prepara o caminho para a segunda resistência. Assim, o coração endurece e a consciência fica cauterizada, como a gente comentou antes, né? Ultimamente a gente está só ouvindo reavivamento, reforma, reavivamento, reforma. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? O que é reavivamento? Alguém... Há uma plantinha, tá? Fui lá e reguei ela o quê? Ela estava morrendo. Ela se reavivou, né? Reviveu. Reavivamento na vida espiritual é isso, né? Que a gente possa se reanimar, se reviver, né? E reforma. Adianta eu ter o desejo, mas não mudar de rumo? Não vai ter efeito nenhum, né? É como eu botar água numa plantinha hoje e não colocar mais. Ela vai murchar de novo, né? Vocês sabem que a Lúcia ganhou aqui da igreja, né, um livro, Uma Vida com Propósito, né? Aí eu não tinha dinheiro para comprar aquele livro para mim, né? Eu peguei, se alguém quiser, eu posso passar para vocês para ouvirem ele. Ele não é um livro da casa publicadora, mas tem uma mensagem fantástica, gente. Eu gostei muito da mensagem desse livro. Eu não ouvi ele todo. Ele seria tipo 40 dias, né? Para você ir ouvindo cada dia uma parte. A primeira parte, eu vou falar só 2 delas, tá? A primeira parte fala assim, você não é o foco. Quando a gente começar a pensar assim, ó, eu não sou o foco. Eu não sei se vocês já pensaram assim, ó, sabe aquele dia que você trabalha, chega no fim do dia, eu penso assim, mas eu mereço agora fazer o quê? Ficar um pouquinho no celular, né? Eu já pensei isso, gente. Eu mereço agora fazer uma coisa que eu gosto, né? Não estou dizendo que a gente não possa ter o nosso momento de distração, a gente tem que se divertir, né? A gente tem que... tão gostoso quando a gente se junta, joga joguinho em família, que a gente se diverte, né? Deus quer isso, é saudável, né? O que a gente tem que cuidar para que isso não tome todo o nosso tempo, que a gente não seja escravo disso. As pessoas estão ao nosso redor e não estão sempre ao nosso redor. A gente está com o irmão do Marcos ali, bem mal, né? E é nessas horas que a gente pensa, o que adianta? Ter uma casa bem bonita, ter um carro novo. Eu vou levar alguma coisa dessas? Não. Eu devo sonhar? Devo sonhar. Eu devo ter projetos? Eu devo ter projetos. A gente tem que ter, né? Mas a gente não vai levar nada disso. Se a gente tiver que trocar o nosso trabalho, em primeiro lugar, que seja pela nossa vida espiritual. Em segundo lugar, que seja pela nossa família, né? Em primeiro lugar, para Deus, eu quero dizer, né? Em segundo lugar, para a nossa família. Ultimamente a gente entra nas notícias ali, é só gente que a gente conhece, que morreu, acidente aqui, acidente lá, coisas assim, inesperadas, né?
E onde é que está o meu coração? O segundo ponto, eu fui planejado. Nós não somos frutos do acaso, gente. A gente é um ser especial. A gente foi criado por Deus. E a gente não entrou lá na barriga da nossa mãe assim, puf, né? A Isaura vai existir agora, né? Não é isso. A gente foi criado com um propósito especial, um propósito para Deus. A gente não é um ninguém. A gente é único nesse universo. Vamos abrir a nossa Bíblia agora para encerrar. O último verso está ali em Josué 1:9. A gente está estudando o trimestre inteiro sobre Josué, né? Mas esse sempre foi o meu verso preferido, gente. Você já leu esse verso colocando o seu nome aí? Você já parou para fazer isso? Eu acho assim que na verdade a gente deveria sempre pegar a Bíblia. Claro que quando está lendo a história de algum personagem bíblico, você não vai botar, eu, né, Jonas, né? Mas a maioria dos versos a gente tem como se colocar ali. E a gente vai ter um sentimento muito mais profundo quando a gente pensar assim, ó, no verso 9 ali, ó. Eu não... Ó, só um pouquinho. Olha só o que Deus disse para mim aqui, ó. Não foi isso que eu te ordenei, Isaura? Se você começar a pensar assim, a Jennifer vai dizer assim, não foi isso que eu te ordenei, Jennifer? Pensando agora que Deus está falando isso para você. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você quer que eu for. Que essa mensagem de hoje, por que eu falei isso hoje, gente? Essa semana a gente está começando um ano novo, né? A gente tem mania de, começou o ano, eu já separei, está ali dentro da minha lição, eu vou trocar de lição, não posso esquecer depois de trocar, né? Mas eu tenho uma capinha diferente, aquele plano para o ano que vem. Eu não sei quantos aqui baixaram o aplicativo ali. No aplicativo você pode ouvir também. Mas aí eu pensei assim, nossa, quando eu escuto, eu estou fazendo outra coisa, né? Será que eu vou conseguir refletir bem naquilo que ali está dizendo? Talvez eu vou ter que tirar um tempo bem especial, acordar mais cedo, para que eu possa realmente ler aqueles capítulos e ler o Espírito de Profecia junto, né? Mas quem não tem o aplicativo, eu posso colocar no grupo da igreja de novo, e quem não pegou ainda aquele folhetinho ali, deve ter, acho que deve ter aqui ainda na igreja, peguem e comecem um plano especial com Deus. Mas não como a gente falou na escola sabatina de manhã, né? Que a gente sai para fora pensando, eu vou fazer, e depois os dias vão passando e a gente vai deixando de lado, né? Quantos irmãos da gente na fé, gente? Eu tive surpresas esse ano. Quando teve um irmão que faleceu, a gente até não estava aqui, né? Um irmão da igreja que faleceu, eu quase que não acreditei. E eu vou viver até quando, gente? Você já se perguntou isso? Eu tenho certeza que aquela pessoa, quando acordou de manhã, não pensou que aquele eram os últimos momentos da vida dela. A gente não sabe. A gente pode estar pensando, nem deu o decreto dominical ainda, eu tenho tempo, né? Ainda sou nova, né? Mas eu não sei até quando eu tenho esse tempo, eu não sei. Eu nem estou doente, né? Mas é aí que a gente tem que abrir o olho, né? Teve uma pessoa, não sei se foi ontem ou anteontem, que foi picada por um bichinho peçonhento e faleceu, gente. Aqui de Erechim. Era de Erechim, né? Ele jamais imaginou de manhã quando ele acordou que um bicho ia morder ele, eu não sei que bicho que mordeu ele, né? Eu sei que ele foi para o hospital, né? Isso foi de manhã, parece que quando foi de tarde ele faleceu. Mas que a gente não ame a Deus por medo, que a gente não faça isso por medo, que a gente possa colocar no nosso coração que a gente vai fazer isso por amor a Deus e por amor a gente mesmo, por amor a nós mesmos, né? E que isso também possa motivar a gente a começar a falar mais da volta de Jesus para as pessoas, porque, já pensou? Eles olharem para nós e dizer, puxa vida, Isaura, tu era minha vizinha e tu não me falou nada, né? E agora eu estou aqui, perdida, né?
Então, que isso possa ajudar a gente a lembrar, que a gente possa ser luz nesse mundo, que a gente possa ter propósito em primeiro lugar. Se cada lugar, eu comecei a pensar assim, ó, eu estou indo levar alguém, um cliente, né? Eu tenho que ter um propósito. Qual é o meu propósito? Levar Deus para essa pessoa aí. Se ela entrou em contato comigo, meu propósito é falar de Jesus para essa pessoa. Né? Eu estou indo numa loja fazer compra. Por que não levar um livro junto? Levar alguma coisa? Eu ir com propósito. Por mais que meu propósito é ir comprar uma roupa. Em primeiro lugar, o meu propósito é levar o amor de Jesus para aquela pessoa que vai me atender. Né? E depois o meu segundo propósito pode ser para mim, né? Comprar aquela roupa que eu quero, né? Mas Deus, ele é tão amoroso que ele está pronto a perdoar a gente, né? E como diz ali, em Isaías 59, verso 2, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta Jeremias 5:25 diz, o profeta Jeremias, né, fala isso: os vossos pecados afastam de vós o bem. Mas aí vem a esperança para nós que está em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós lembrarmos que nós temos um advogado, né? Junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, né? E ele é que vai estar ajudando nós. É fácil? Não é. Mas que a gente possa estar pedindo ajuda a cada momento, né? Todo o mal que eu fiz, isso não pode me afastar, né? Do amor de Deus, né? Que é para me salvar. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo e intenso, imenso por mim, extravagante, infinito, e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma. Incondicional amor de Deus, louco pra buscar ao teu coração, eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já fui, não vão compreender, não sabem descrever o amor que ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em lugar, tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra buscar no teu coração, eu não sei te explicar.
o mal que eu fiz não pôde me afastar. O amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver com fé eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar de cada coração, eu não sei te explicar. Realmente é um amor que a gente não sabe explicar, né? Nós não somos assim como Deus, né? A gente já olha, já julga, já diz que não tem jeito, né? Mas o amor de Deus é incondicional, né? E é tão confortante isso, porque quando a gente pensa em tudo que a gente não faz, que a gente deixa de fazer, coisas que a gente deveria fazer, a gente sabe que Ele está olhando para a gente com amor, abrindo os braços para a gente, dizendo: filho, vem aqui no meu colinho, né? Vem aqui que eu quero te ajudar, eu quero te salvar. Esse Deus é maravilhoso. A gente não deve ter medo de Deus, a gente tem que amar Ele. E quando a gente fizer, fazer por amor. A gente tem que pedir: ó Deus, não estou conseguindo, não consigo, me ajuda, por favor, me ajuda. E de repente a gente não vai começar a fazer as coisas, a gente vai cair de novo. A gente vai se erguer, vai cair, vai levantar. Mas a gente tem que continuar olhando para Ele, porque Ele está ali, ó, de braços abertos, para pegar abraçar cada um de nós e acolher cada um de nós, que a gente possa confiar nele e não desanimar quando errar, não desanimar. Que Jesus disse: nesse mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Vamos ficar em pé? Pai querido, aqui estão teus filhos, Senhor Deus. Somos pecadores, muitas vezes distraídos, ingratos, mas nós te amamos, nós estamos aqui porque te amamos. Somos fracos, somos falhos, Pai, mas somos muito carentes da tua graça, da tua misericórdia. Precisamos muito da tua ajuda, Pai, da tua força, para que a gente nunca venha cair, nunca venha se afastar de ti, mas que a gente possa continuar firme nos teus caminhos. Por favor, Senhor Deus, nos ajude a ter uma vida com propósito de fazer a tua vontade, propósito de estar contigo na primeira hora da manhã, propósito de falar do teu amor para aqueles que estão sedentos e tristes ao nosso redor. Nos colocamos em tuas mãos, clamamos que o teu Espírito Santo possa usar nossos lábios e que a gente sempre lembre de que os lábios falam daquilo que está cheio do coração, mas que o nosso coração possa estar cheio de ti, Pai querido. Nos colocamos em tuas mãos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.